Bruce Lee, a coisa teve outro impacto, não é? Pois é, mas ninguém pode ganhar ao Chuck Norris. Correu mal ao... Não, o Chuck Norris também era muito bom, isso ninguém tem dúvidas. Olha, ainda é vivo também, está aí para contar a história. Por acaso, poucos dias antes do Bruce morrer, em 73, estávamos em julho de 73, pá, aí uma semana pá, aí antes dele morrer, foi a Los Angeles, porque ele já estava mal, ou melhor, ele não sabia o que é que tinha. Ele de vez em quando sentia-se mal e até chegou a desmaiar, uns meses antes, em maio, chegou a desmaiar. E ele foi fazer análises a Los Angeles para ver se eles lá descobriam alguma coisa. E eles disseram que ele estava impecável, que não tinha nada. Os análises também na altura não sabiam o que se sabe hoje, não é? Em 1973 o colesterol só havia um, por exemplo, não havia HDL nem LDL. Foi a partir mais ou menos dessa altura que depois começou a haver o LDL e o HDL. Portanto, até 1973 aquilo também não havia. Hoje em dia, se calhar, tinham visto o que é que ele tinha. Mas pronto, foi o que foi. E na altura eles estiveram juntos, mesmo muito poucos dias antes do Bruce morrer. E o Bruce disse-lhe: olha, cheguei aonde eu queria chegar. Neste momento, ofereceram-me um cheque em branco para o meu próximo filme e disseram que eu podia preencher com os números que quisesse. Portanto, estão a ver o estado em que ele chegou. Claro, o Bruce Lee estava todo contente, não é? Porque, no fundo, nem é pelo dinheiro que ele ia ganhar. Porque, por acaso, sabemos de falar aqui ele tem uma carta que se chama $10 Million Letter, acho que é assim que se chama. É uma carta que está na net, que ele fez, por acaso eu vou falar um bocadinho dessa carta. Ele fez, quando foi para Hong Kong, quando estava mesmo, já estava fartinho de estar nos Estados Unidos, ele foi para Hong Kong e escreveu uma carta a ele próprio, a dizer: eu, a partir deste momento, vou fazer isto, vou fazer os filmes, estes filmes vão me tornar famoso, quando chegar a 1980 eu vou ter, não sei se foi 10 milhões de dólares, que ele disse, que deu depois o nome, que deu origem ao nome de $10 Million Letter. E praticamente tudo que ele lá disse foi o que aconteceu. O que aconteceu depois é que ele, entretanto, morreu, não é? E estão a ver como ele era inteligente e como ele já sabia muito. Porque esta coisa de fazer essa carta a ele próprio, no fundo, é aquilo que hoje em dia, se vocês forem estudar a neurociência ou esta filosofia New Age, etc., é aquilo que a gente sabe hoje em dia e que nós falamos muito de física quântica neste momento. Na altura não se falava como agora, não é? Mas ele na altura já sabia que era assim. Nós, primeiro, tudo o que acontece tem que acontecer aqui dentro. E eu tenho que me sintonizar. Essa carta, ainda estávamos a falar, Alina, estávamos a falar disto na quarta-feira. Esta carta foi ele próprio a sintonizar-se com aquilo que ia lhe acontecer a partir de então. Okay? E ele disse, e a seguir, só ligar isto, e a seguir, quando eu voltar para os Estados Unidos, eu vou entrar pela porta grande. Okay? Ou seja, eles não me deram aquilo que eu queria. Eu vou ter sucesso aqui, e depois quando eles perceberem o meu valor aqui, eles vão me convidar para ir para lá. Okay? E eu depois, em vez de entrar pela porta lateral, vou entrar pela porta da frente. Muito bem. Então, estava eu a dizer, então, este foi o terceiro filme dele. Okay? Este chama-se The Way of the Dragon. Foi então já um filme completamente diferente dos outros, nesse sentido, em que aqui o Bruce fez tudo. Ok? Pronto. O filme, obviamente, que foi mais um mega sucesso. E no final de 72, ele começa a gravar ou a filmar partes daquilo que veio a ser o Jogo da Morte, o último filme dele. Então, já tinha filmado aqui aquelas cenas no pagode, sabem? Aquele filme tem umas cenas em que, em cada parte do pagode, ele luta com um artista marcial diferente. E entram alguns amigos dele, alguns ex-alunos, como este aqui, o Jabbar, o Karim Abdul-Jabbar, que era um tipo que tinha 2,18 m. Já viram que é 2,18 m? O Bruce Lee tinha 1,71 m. Portanto, tinha a minha altura, imaginem, 2,18 m. Pronto, e então ele luta lá com malta de alguns...
aquele amigo dele também, olha, agora está-me a falhar o nome dele, não interessa. Entraram vários, e ele só filmou praticamente isso. Por isso, porquê? Porque ele depois abandonou este filme, porque entretanto surgiu a ideia de gravar o Enter the Dragon. E este sim foi o grande, o filme, ok? O filme que veio definitivamente pôr o Bruce Lee na ribalta. Pronto, este foi aquele filme que causou provavelmente mais stress ao Bruce Lee. Eles, consta-se, várias pessoas já disseram isso, que já tinham feito muitas filmagens, já tinham muito footage, é esse o nome que se utiliza no cinema, tinham feito muitas filmagens de várias coisas e, portanto, tinham começado a filmar o Bruce, só que o Bruce Lee não aparecia. O Bruce Lee sabia que este filme ia ser muito importante na carreira dele. E porquê? Porque isto já era uma coprodução, já não era só chineses. Agora, neste, era uma coprodução com a The Golden Harvest, ou a Concord Productions, que ele tinha entretanto criado, e a Warner Bros. Portanto, isto já era uma produção com os americanos. Já vinham pessoas que eram estrelas americanas. Olha, que engraçado e não tem piada nenhuma. Este John Saxon morreu esta semana. Morreu para 8 dias. Okay? Este John Saxon era uma estrela de cinema americana muito conhecida. Vinha outro campeão, aqui o Jim Kelly, que faleceu para há uns 5 anos atrás. Também era um tipo altamente. E mais. E ele, pronto, eram os três. Os três grandes deste filme são estes três. Bruce Lee, o John Saxon, que faz um papel espetacular, e o Jim Kelly, que faz outro papel incrível, com algumas deixas que ficaram para sempre. Pronto. Isto entre outras pessoas, esta era a irmã dele, esta senhora que está aqui do lado esquerdo. E este senhor, que é o Check-in, este é uma pessoa muito conhecida de Hong Kong, chama-se Check-in, morreu também pai, com quase 100 anos. Penso que em 2009. Portanto, e entrou em muitos filmes. Este gajo, na altura, já era velho, mas tinha uma pedalada. Vocês, se o virem lá no filme, a lutar com o Bruce Lee, vocês veem que, apesar da idade dele, ele estava em muito boa forma. Pronto, este filme foi incrível. Eles conseguiram fazer um filme muito fixe. Também era um torneio, este é o tal do torneio na ilha do Mr. Han. Ele na altura fazia o papel de Mr. Han. Claro, quando ele fala inglês, é alguém que mete a voz, porque o Check-in não falava inglês. Pronto, e mais, este filme é mesmo obrigatório. É engraçado que a semana passada, quando estive com a Ana, ou foi esta semana, não foi, Ana? Falámos deste filme e disse que era obrigatório. E é engraçado dizer ela, cheguei a casa, o meu namorado estava a ver este filme. Engraçado. Eu já apanhei parte, mas não vi tudo. Tens que ver do início. Sim. E em 2003, quando também fez anos na altura que eu tinha falecido, saiu este filme em 2 DVDs. Eu tive e depois ofereci na altura e fiquei sem ele. Mas saiu esse filme com 2 DVDs, em que um era o filme e o outro era o Weintraub. Acho que era o Weintraub, que era um americano. Em inglês é Weintraub, que esteve lá no filme, não era diretor, mas pronto, não sei se era diretor, ele é um produtor americano e que fez parte do filme, a comentar o filme. Por acaso também faleceu há pouco tempo, a comentar então o filme, pequenas coisas. Quem gosta deste filme vai adorar ver esse coisa. Eu já nem à procura disso no YouTube, eu acho que não está. Mas quem tiver ou quem conseguir arranjar, vale a pena ver mesmo esse segundo DVD, porque tem muitas pequenas informações sobre este filme. E eu sou fanático por este filme, não sei porquê. Eu sei que a primeira vez que vi este filme nos anos 80, em 85, que deu na televisão, e eu fiquei fascinado. E senti como se eu tivesse lá estado. Não sei porquê. Vá-se lá perceber porquê. Mas eu sempre tive fascínio por Hong Kong. E não sei. Pronto, este filme é qualquer coisa, é fenomenal. É um filme onde o Bruce Lee também meteu um bocadinho mais da filosofia dele. Algumas cenas que foram cortadas, mas que depois foram acrescentadas e que hoje em dia vocês já têm, que é ele a falar com um monge.
E então ele começa a meter mais daquilo que era aquilo que ele sempre quis meter nos filmes. Ele sabia que não podia meter muita filosofia, porque senão aquilo ficava um bocado mais difícil, ficava menos comercial, e por isso é que algumas cenas foram cortadas, mas depois foram acrescentadas. É aqui neste filme que entra aquela cena com o miudito, e esse miudito, que agora esqueci-me o nome dele, mas esse miudito, que tinha para aí 12 anos na altura, é o artista principal dos Jovens Heróis Shaolin, aquela série que deu nos anos 80, que ele fazia de Fang Sai-ho. Esse é o mesmo artista. Aquilo depois, essa série foi feita em 80 ou 81, em Hong Kong, e ele nessa altura já tinha para aí 20 anos. Pronto. Um dia estava para fazer uma aula só sobre este filme, não é? Mas, olha, cá está, estão a ver, olha, eu vou falar daquilo, eu esqueci-me que tinha posto aqui a cena. Estão a ver os dois DVDs? Um é o filme e o outro são comentários sobre o filme. Isto saiu em 2003. Estão a ver, posteriormente Enter the Dragon se tornaria um dos maiores sucessos de bilheteira do ano, e li Uma Lenda das Artes Marciais. Agora, imaginem, este filme, quando estreou nos Estados Unidos, em 73, já Bruce Lee tinha morrido. Imaginem, isto foi mais ou menos assim, eu não sei se até pus aqui, deixa eu ver. Não, segui. Não interessa. Este filme, quando estreou uma semana mais ou menos depois de Bruce Lee ter morrido. A coisa que mais Bruce Lee queria, provavelmente, era assistir nos Estados Unidos, naquele país onde ele tentou vencer, e mostrar que tinha valor. No momento em que ele poderia finalmente saborear, ter aquele gostinho, não tinha morrido uma semaninha antes, mais ou menos. Estão a ver? Phoenix. É incrível. Eu lembro da Linda estar a dizer que pronto, quando ele estreou, ela foi, juntamente com outras pessoas, não é? Amigos, etc. E que aquilo foi um misto de tristeza e de alegria, porque eles puseram um cartaz enorme cá fora, uma coisa lindíssima, com um dragão e não sei o quê. Lá dentro, as pessoas adoraram o filme. Quando o filme acabou, toda a gente bateu palmas e que foi uma euforia. E foi aquela coisa dela sentir-se alegre por um lado, porque Bruce Lee teria adorado estar ali, não é? E que no fundo conseguiu aquilo que ele queria conseguir, e por outro lado já não estava entre eles. Portanto, foi assim um misto de um doce amargo. Olha, cá está a imagem do Bruce com o ex-aluno dele, o Abdul Jabbar, e